Bom pessoal, a paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez, professor Cid Clay aqui, dando uma ajuda para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na escola dominical, tá? Daremos prosseguimento pelos comentários do capítulo 5, do versículo 22 ao 33, por Cid Clay, pela minha pessoa, no dia 25/5/2020, tá? Não foi possível mandar o vídeo nessa data porque eu estava internado com Covid, tá? Mas Deus chegou primeiro e eu estou aqui, tá? Foi feito às 18h10 da noite, tá? Nós passamos pela introdução, saudação, propósito de Deus em Cristo, oração de ações de graças de Paulo, salvação por graça mediante a fé, a unidade do novo povo de Deus e por aí vai, até chegarmos aqui, mulheres e maridos, capítulo 5, versículo 22 a 33, tá? Devemos ter muito cuidado porque não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e tanto o homem quanto a mulher têm o seu valor perante Cristo, tá? Vamos prosseguir. As mulheres sejam submissas, tá? No versículo 22. O sentimento deste versículo contém uma ideia tão distanciada do comum e tão contrária à norma do mundo moderno que alguns podem julgá-la a quinta essência do retrocesso nas relações sociais civilizadas. Olha para aí. Tem gente que pensa que a mulher, quando se casa, assina um contrato de trabalho e na realidade ela está formalizando uma união, tá? Não dá para viver como se a mulher da pessoa, do marido no caso, ou do esposo, depende da região do país, fosse empregada dele, tá? Coisa que ela não é, tá? Não tem a mulher alcançado pela marcha triunfal da civilização igualdade com o homem. Igualdade essa que sempre foi seu direito natural, mas que só chegou a ser reconhecida recentemente, tá? É uma pergunta, tá? Bem incisiva, porque para a mesma função, dependendo da empresa, a diferença salarial chega a ser até de 1/4 de diferença entre um homem e uma mulher para exercer a mesma função, tá? Em resposta, podemos afirmar que em muitas coisas, por exemplo, em qualidades espirituais, a mulher é, por ordenação divina, o par natural do homem, mas nas relações da vida familiar, Deus estabeleceu uma certa ordem pela qual a mulher deve estar sujeita ao marido, tá? A mulher pegou o fruto, deu o fruto ao homem, ambos comeram e viram-se nus, tá? Por causa disso, a mulher está em sujeição ao marido e o marido, por cabeça, tem a obrigação de dar a própria vida pela mulher. E a Bíblia não diz que a mulher tem que dar a vida pelo marido. Olha para aí que coisa, tá? Tem esse detalhezinho aí, viu, gente? Vamos lá. Comentários ainda de Efésios 5. Veja notas sobre 1 Coríntios 11, de 2 ao 16, e Colossenses 13:18. Você chega na sua Bíblia de estudo, tá? Pentecostal mesmo, tá? Almeida Revista e Corrigida, a Pentecostal é. Você pega, abre e lê o rodapé do comentarista, do teólogo que fez a Bíblia Pentecostal. E você vai ver as notas que falam a respeito da subordinação, que não implica em inferioridade, tá? A sanção dada para encorajar as esposas neste rumo divinamente indicado e contra o qual o ser natural pode rebelar-se, se acha nas palavras como ao Senhor, tá? É uma coisa voluntária, não é uma coisa obrigatória, tá? Visto que neste assunto Deus estabeleceu uma lei, o único caminho é de obedecer a essa lei, por amor a Ele e como a Ele, tá? E a mesma coisa dos filhos
para com os pais, mas a gente vai chegar lá. Muitos problemas domésticos aparentemente insolúveis encontrariam sua solução se este princípio lhes fosse aplicado. A ordenação divina para a vida familiar é que o marido seja o cabeça da mulher, não a cabeça. Ela pode pensar por si mesma e agir por si mesma. Cuidado com isso aí, viu? Outra coisa, não em sentido despótico, nem por imposição do homem, mas como também Cristo é o cabeça da igreja, tá? A igreja aceita Cristo como o seu líder, o dominador do corpo. A mesma coisa a mulher em relação ao marido. Ela se aceita como sujeita ao marido. Não é uma coisa imposta pelo homem. Ela tem que ter essa consciência, tá? Agora isso é devido ao pecado. Quando chegarmos lá no céu, todo mundo vai ser igual. Não vai ter diferença de um para o outro, tá? A não ser no galardão. Fora isso, tá todo mundo salvo e é tudo igreja de Cristo, tá? O marido deve basear sua vontade na de Cristo para com sua igreja. Nesta relação não havia opressão, mas sacrifício, pois ele é o salvador do corpo. O corpo sendo a igreja, como está lá em Efésios 1, de 23 até 4,16, que nós vimos nas outras aulas, repete-se o preceito para dar-lhe ênfase, tá? Ele está aqui sendo incisivo ao extremo, no meu modo de ver. Você pode ter até outra opinião, mas ele pega pesado nesse sentido, tá? Vamos prosseguir. As responsabilidades especiais que se aplicam ao marido como cabeça são tratadas em mais detalhes do que as que se referem à subordinação da mulher. Olha para aí. A cobrança sempre será mais sobre o homem do que sobre a mulher. As mulheres estão sendo beneficiadas com isso aí, viu? O padrão celestial é novamente apresentado de modo que o marido cristão deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Olha aí. A atitude do marido para com a esposa não deve ser de domínio, mas de sacrifício próprio, não é? Oxalá é uma palavra que significa que Deus permita, tá? Que as esposas aprendessem a lição dos versículos que lhes são endereçados e que os maridos de sua parte aplicassem a si mesmos os versículos dirigidos a eles e não vice-versa, tá? Paulo salienta não os direitos, mas sim as responsabilidades, tá? O marido tem direito sobre o corpo da mulher? Sim. Mas também a mulher tem direito sobre o corpo do marido, tá? Cristo morreu pela igreja, não foi a igreja que morreu por Cristo. O marido deve morrer pela mulher, viu? Paulo cita bem um versículo desse, com essa passagem que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? A harmonia e a felicidade serão adquiridas ao se cumprirem as responsabilidades antes de se insistir nos direitos, tá? Se eu faço a minha parte, o outro cônjuge vai ver que eu estou me esforçando para ajudá-lo e, consequentemente, a cônjuge ou o cônjuge vai corresponder à expectativa do outro, sem ser preciso falar nada, tá? Agora, se for preciso falar, fale, não fique calado, não fique sofrendo calado não, viu? Cuidado. Comentários ainda. Tendo introduzido a ideia do amor de Cristo pela igreja, Paulo é levado a desenvolver este tema. O propósito de nosso Senhor em dar-se pela igreja se expressa pelos dois termos, santificar e purificar, tá? Os quais se referem à purificação do pecado pelo seu sangue e à consequente santificação do povo purificado pela íntima operação do Espírito Santo. Olha os detalhes aí, tá? Aqui se fala da igreja no sentido coletivo e não dos indivíduos que a compõem,
que a igreja é um organismo, tá? A igreja não é um pedacinho aqui, outro ali, um lá no Rio Grande do Sul, outro no Rio Grande do Norte, outro lá no Amazonas, não. O organismo em si é um único organismo, tá? Composto de várias partes, formando um único corpo. E quem manda nesse corpo? O cabeça, que é Cristo, tá? A lavagem de água pela palavra, no versículo 26, esta é uma referência quase certa ao batismo, tá? Muitos comentaristas concordam com isso e eu também concordo, tá? A palavra se refere ou à confissão de fé ou à fórmula batismal, tá? Para apresentar a si mesmo, tá? No versículo 27, a metáfora de um casamento se repete. A função de apresentar a noiva ao noivo pertencia normalmente ao amigo do noivo. Olha só que cultura bonita, tá? Aqui no Ocidente é o pai que leva a noiva até o altar. No Oriente é o melhor amigo do noivo que leva a noiva até o altar. Viu? Vamos lá. Onde Paulo se apresenta nesta luz, né? Vamos seguir adiante. Aqui Cristo é tanto quem apresenta como quem recebe, tá? Cristo faz os dois papéis. Ele é o amigo e é o noivo. É ele quem vai acompanhar a igreja na entrada do céu e é ele mesmo quem vai nos recepcionar lá no céu, tá, gente? E vamos adiante. As palavras têm um significado sacrificatório, mas não são usadas aqui para indicar a perfeição da obra de Cristo na sua igreja, tá? Isso aí é em outras passagens, são em outras passagens, não nessa aqui. Paulo resiste à tentação, sempre presente nele, de desprender-se de todos os outros tópicos para falar das glórias do seu Senhor. Com um esforço, ao que parece, volta ao assunto que tem diante dos olhos, a saber, os deveres dos maridos, tá? Todo mundo cobra muito da mulher, a mulher tem que tomar conta da casa, tem que tomar conta dos filhos, mas a responsabilidade maior de provedor, sustentador e coluna junto com a esposa é do marido, não é só para a mulher não, tá? Vamos lá. Considerações finais dessa parte, tá, gente? É uma parte rápida, não é muito longa, tá? Mas o capítulo 6 eu prometo ser um pouco mais prolixo, tá? Que são cerca de 24 versículos, se eu não me engano, no capítulo 6. Tal é o cuidado e a ambição de Cristo para com seu corpo, a igreja. Assim também devem os maridos amar suas mulheres como a seus próprios corpos, tá? No versículo 28, viu? Procurando o seu progresso nas coisas espirituais e sempre lutando por uma união mais íntima nas coisas profundas de Deus. Ou seja, os dois têm que trabalhar junto para que tanto um quanto o outro se equilibrem na intimidade com Deus, tá? Paulo agora passa da ideia de chefia para a de uma profunda e misteriosa unidade. Na união estreita e íntima do marido com a esposa, é muito justo e, no sentido mais elevado, bem natural, que o amor mais profundo e sublime os una, membros do seu corpo. Olha aí. Ele, além de fazer a comparação da igreja como um organismo vivo e Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e o marido, a cabeça da mulher, ele simplesmente, como é que eu posso dizer de uma maneira bem simples, meu Deus? Eu não gosto de usar palavras difíceis. Ele diz aqui, é muito justo e no sentido mais elevado, bem natural, que o amor mais profundo e sublime os una. Ou seja, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo, os dois têm que se fundir para formar um corpo completo.
Por isso que Deus fez a mulher para o homem. Não foi para ela ser uma empregada doméstica para ele. Não. Foi para ser a companheira do lar dele. Tá? Tem gente que prega, pastores antigos, que eu ouvia muito, eles diziam: Deus não tirou a mulher do pé para ela não ser pisada por ninguém. E nem também tirou da cabeça para não dar pitaco demais. Mas tirou da costela para ficar do lado do homem durante a vida dela toda e da vida dele toda. Viu? A posição bem definida que Paulo assume com referência à união estreita entre o marido e mulher podia requerer evidências mais seguras do que uma simples asserção, tá? Ou citação, tá? Tanto faz. Esta evidência ele agora fornece, referindo-se a Gênesis 2:24, uma passagem cuja importância já foi indicada por nosso Senhor. Está lá em Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Por isso deixará. A causa indicada em Gênesis 2:24 é o fato que do varão foi tirada a mulher. Tá? No segundo caso, quando Paulo diz: mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja, o motivo se baseia no fato muito mais excelente que nós somos membros do seu corpo. Tá? A mulher foi tirada do homem. Em Adão, somos todos descendentes de um único homem. Em Eva, somos descendentes, vamos dizer assim, por nascimento, tá? Adão foi criado, Eva não foi um clone, como muitos pensam, porque se Deus tivesse feito um clone a partir de Adão, não teria trazido uma Eva, teria trazido um Ivo, viu? E o que Deus fez foi uma biomedicina avançada. Ele transformou o cromossomo XY da costela de Adão em 2 cromossomos XX, para que aquele ser maravilhoso que convive conosco, que nós somos homens, as mulheres, fosse atrelado a nós, tá? Mas vamos adiante. O sentido neotestamentário de mistério é de algo oculto que Deus agora revelou. Este contexto se refere à revelação portentosa da relação de Cristo para com a igreja, tá? Novamente, no versículo 33, Paulo chama a atenção do leitor para o tema desta passagem e sintetiza as lições aplicáveis tanto aos maridos como às mulheres, tá? Ele volta a repetir tudo de novo, tá? Só que com outras palavras, tá, gente? Tá aí a bibliografia e fontes que eu consultei, tá? Bíblia de Estudo Arqueológica, Tognini, Geografia da Terra Santa, Tognini Inventes, Janelas para o Novo Testamento, Warren Wisber. Eu estou usando sempre as mesmas fontes, tá? Para comentar o livro de Efésios, porque essa lição do segundo trimestre é sobre o livro de Efésios. Eu não sigo a linha da CPAD quando se trata de um livro. Quando se trata de assuntos como arminianismo, calvinismo, seitas e heresias, aí eu vou pela lição. Mas quando a lição trata de um livro específico, eu procuro trazer comentários das lições para vocês, tá, gente? Que Deus abençoe e até a próxima aula, tá?